Olá, começa agora mais um programa Rádio Impresso. E hoje vamos falar sobre transplantes de órgãos e, em especial, sobre transplantes de fígado. No Brasil, 98% dos transplantes são feitos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Hoje, o sistema de transplantes do país é considerado o maior programa público do mundo. Este ano, o Hospital Universitário Walter Cantídio comemora 10 anos do primeiro transplante de fígado realizado no estado de Ceará. Desde 2002, mais de 650 transplantes já foram realizados no hospital. Segundo o relatório da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, de janeiro a dezembro de 2011, o Walter Cantídio foi o centro público do Brasil que mais registrou transplantes de fígado, ficando atrás apenas do Hospital Albert Einstein, da rede privada de São Paulo. O transplante de fígado é um dos procedimentos mais complexos da medicina e a maioria das operações é feita em hospitais da rede privada. Muitos avanços ocorreram no processo de transplantes de fígado. Hilgens Garcia, professor e médico do Hospital Universitário Walter Cantídio, explica quais foram esses avanços. Um avanço muito grande, né? Já que nós estamos falando em 10 anos, né? O que é que aconteceu nesses 10 anos? Mais equipamentos, o hospital ficou em melhores condições, a equipe ganhou mais experiência. Então, quando no começo a cirurgia durava 10, 11 horas, hoje a maioria dos transplantes dura em torno de 5 horas. O serviço de transplantes oferecido pelo Hospital Universitário ultrapassa a barreira local. Ainda segundo os dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, o hospital é o primeiro do Norte e Nordeste no número de transplantes em geral. E aproximadamente 55% dos pacientes atendidos pelo serviço de transplante hepático do Walter Cantídio são de outros estados. De acordo com Hilgens, os maiores responsáveis pela necessidade de transplantes de fígado são o alcoolismo e o vírus da hepatite C. Carla Brandão, chefe do serviço de transplante de fígado do Hospital Universitário, explica como o fígado doente pode afetar outros órgãos. O fígado doente ele afeta todos os outros órgãos, né? O paciente pode ter hemorragia digestiva por conta dessas veias que se formam no esôfago, no estômago. Ele pode ter líquido na cavidade abdominal, que a gente chama de ascite, pode ficar predisposto a vários tipos de infecções, alterações neurológicas, porque o fígado não detoxifica as toxinas, né? Então, essas substâncias acabam indo para o cérebro, a pessoa fica desorientada, fica o que a gente chama de encefalopatia. O transplante de fígado é um dos procedimentos que merecem maior atenção por parte da medicina. Na maioria das vezes, o paciente apresenta varizes no órgão, sangramento e saúde debilitada. Assim, o apoio ao paciente e à família é muito importante. Não, é uma situação psicológica bem grave, né? Os pacientes e a família têm todo um acompanhamento por uma equipe de psicólogos, que a gente sabe que qualquer cirurgia já afeta. Imagine uma situação dessa, a angústia da espera, a tensão, se você não conseguir aquele órgão, você pode morrer. Então, a gente tenta manter uma equipe multidisciplinar, né? Com psicólogos, com assistentes sociais, para dar apoio à família e ao paciente. Apesar do transplante de fígado ser um procedimento delicado, a recuperação é relativamente simples, como afirma o segundo transplantado de fígado, o senhor Joeldes Alves. A minha doença não foi totalmente detectada, não. Que disse que era uma esquistossomose, aí depois disseram que era hepatite cirrose. Eu sei que eu tenho a hepatite B e a C. Eu tomo medicação para hepatite B e C. Assim, eu estava com uma pele diferente e assim, aí eu fui procurar, fiz os exames e deu esse negócio. Aí eu fui transplantado 7 dias, fui para casa. Passei 7 dias no hospital, fui para casa, depois retornei porque deu um problema lá. Que ele tem que conectar a veia no fígado. Aí deu um vazamentozinho, aí voltei, corrigi, pronto, não senti mais nada não. Não tá assim com uns 3, 4 meses depois do transplante. Isso é muito ruim, a pessoa morrendo, né? Depois do transplante é uma vida nova e volta ao normal. Praticamente volta quase 100%. Não tenho dieta não. Comer tudo. Vida normal, sem problema. Até 2006, os pacientes que esperavam por um transplante de fígado
entravam em uma fila por ordem de chegada. Esse ano, a espera passou a ser definida no Brasil por um cálculo logaritmo, o MELD, na sigla em inglês, Model for End-Stage Liver Disease. É chamado MELD, que é um indicador, é um nome inglês, modelo de doença hepática final, que nos Estados Unidos eles fizeram isso. Nós estamos por 6 anos já fazendo esse sistema no Brasil todo. Você faz um exame de sangue, que é creatinina, as bilirrubina, a coagulação do sangue, com a idade da pessoa, tem no computador um programa, você soma, multiplica, divide e tem um resultado. De 0 a 10, esse paciente só volta a este ambulatório daqui a 1 ano, porque a cirrose hepática dele ainda está pequena. Tem gente mais grave do que ele. Então, por isso que há uma maneira de ficar na fila. Quem tirar entre 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, de 11 a 17 até 18, você volta de 3 em 3 meses a Fortaleza, ao ambulatório do Hospital Universitário Walter Candido, em qualquer canto do estado, no Hospital Geral de Fortaleza, ou em outros centros, ou no São Paulo, é dessa forma. São Paulo, só que o mel de lá é 30 para entrar na fila. A média aqui no estado do Ceará é entre 19 e 24. Se você tirar 19, você já tem que morar em Fortaleza, porque a qualquer momento pode aparecer algum órgão e a pessoa tem que estar morando aqui. Então, é uma avaliação com a equipe multidisciplinar do Hospital Universitário Walter Cantigo, como o hospital também, o Hospital Geral de Fortaleza. O sistema é o mesmo, eles fazerem isso aí. E o Hospital das Clínicas, porque é uma referência, foi o primeiro transplantador aqui no estado do Ceará, né? A equipe mais tarimbada, com quase 700 transplantes, né? A procura é maior. O sistema em Brasília, que ele comanda todas as centrais do estado do Brasil. O maior, se tiver um grave fulminante, então a prioridade, onde tiver o órgão, vai ser para esse fulminante, que está acima de 40, o MELD, né? Com esses exames que eu fiz preliminares, que a pessoa sabe que está. Porque às vezes a pessoa não está nem no ambulatório, está no hospital, então teve um problema de hepatite fulminante. Então ele tem uma prioridade. Por que a prioridade? Porque ele está mais grave e está morrendo. Então a gravidade desse MELD chamado é o paciente mais grave que será o primeiro a transplantar, por grupo sanguíneo. A fórmula matemática leva em conta fatores fisiológicos, como a bilirrubina e a creatinina, ambas medidas das funções renais, e a RNI, Relação Normalizada Internacional, sigla designada para medição na função do fígado na produção de fatores de coagulação. Sou Wilson de Apina, sou transplantado há 9 anos e 4 meses. Para chegar até esse momento foi muitas dificuldades, onde eu passei 7 meses e 7 dias numa fila da agonia, porque normalmente as pessoas morrem na fila de espera, repito, morrem na fila de espera, ainda por falta do esclarecimento da sociedade cearense, onde vem dizer o sim para a doação de órgãos. Naquela época só tinha 28 pessoas na fila, e eu estava no 4º lugar, porque naquela época era uma fila que quem chegasse do grupo, que é dividido por grupo sanguíneo, o meu caso era grupo A, tinha 4 pessoas, e eu era o 4º, certo? Então era o grupo A, grupo AB, grupo B e grupo O, são os grupos sanguíneos, as pessoas ficam dividindo por isso. E na época era muito difícil, porque tinha poucas pessoas, e eu fui nessa época o 10º transplantado. Fui chamado 4 vezes para fazer o transplante, e ela tem um protocolo, que você tem 20% do doador do peso. Eu pesava 112 quilos, fiquei na fila 7 meses, tive que perder 12 quilos. Os pacientes, quando eu fui chamado, um paciente que era o potencial doador, eu me hospitalizei, e aquele paciente pesava 65 quilos. Então não dava para mim, foi chamado outro paciente que estava na fila, por isso que eu fui o 4º lugar. Aqui nós temos uma faixa de 200, 210 na espera do transplante, na fila de espera. Em São Paulo são 4.000. Então as dificuldades são muito grandes, e o Ceará está bambando de sair, em fazer transplante, e por isso a procura maior. E o Hospital Universitário Walter Candido hoje é uma referência nacional, e o maior centro do Norte e Nordeste, o 2º no Brasil em transplante de fígado, é o Hospital Universitário Walter Candido. Tenho o desejo em vida de ser um futuro doador de órgãos, porque assim salvará a vida, ninguém sabe o dia de amanhã. Às vezes só quem
passa por um processo desse é que vai valorizar mais a vida. É uma família, é um amigo que está numa fila de espera para doação de órgãos. Então, gente, tem que estar numa UTI. Essa conversa de dizer, foi atropelado ali, morreu ali na hora, está dentro de um motel tirando um rim, isso é conversa, não existe. Você tem que estar na UTI, você tem que estar todo um equipamento, mantendo os batimentos cardíacos, que a gente tem um marca-passo no coração. Cardíaco, você fica tomando a medicação para que o seu sangue fique ainda circulando, para que você possa tirar primeiramente, se todos os órgãos estiverem perfeitos para doar, tira primeiro o coração, porque não tem, o tempo é curto para fazer o transplante, tira o fígado, que é 4 horas, tem que ser rápido, e depois pode ser até com mais horas, o rim pode aguentar mais um pouco. Então a sistemática é essa. Cefálica sempre está no hospital. Por isso que no Carnaval, Semana Santa, morre muita gente. Mas aquele que morrer na hora, numa barroada, um tiro, uma facada, que morre naquele momento, aquele órgão não vai servir para uma doação de órgão. A não ser as córneas, porque depois de morto, até 6 horas, as córneas servem. Não sei porque é que a fila aqui ainda tem quase 600 na fila de espera, porque são 2 córneas e as pessoas deveriam dizer o sim para a doação do tecido das córneas, porque depois de 6 horas de morto ainda pode tirar as córneas. É só uma pelezinha, não se preocupe, que não é arrancar o olho, não fica deformado. As doações é feita dentro da UTI, tudo tirando os órgãos, tudo direitinho, fecha, tudo não fica demolido nada do seu corpo. Você pode doar em vida, que seja um parentesco, até o 4º parentesco, né? O irmão, filho, a mãe, o pai, o cônjuge, né? Que só o rim, um pedaço do fígado, certo? Você pode doar em vida, certo? E se não for parente? Se não for parente de 4 graus, você tem que justificar por que interesse. Tem que ser juridicamente isso, às vezes não passa, entendeu? Tem que ser pelo juiz, para que não haja nenhuma coisa ilícita de venda de órgão e tudo, porque é muito sério em relação a isso aí. Não pode, é proibido. Joeldes Alves foi o segundo homem a realizar transplante de fígado e só teve a chance de ser transplantado aqui no Ceará, no Hospital das Clínicas. A notícia não era boa não, porque na época só em São Paulo. Em São Paulo estava muita gente, tinha umas 20 mil pessoas na frente, não tinha condições não. Aí o exterior era muito caro, também não dava para ir não. Aí o que foi que eu fiz? Eu fiz uma esplenectomia. Eu tirei o baço, tirei mais 50% do fígado, em 97. Aí esperei até 2002. 2002 foi transplantado. Como o cálculo considera aspectos pessoais específicos, há a possibilidade de pessoas que correm maior risco de morte passarem na frente de alguém que já espera alguns meses. O chefe de serviço de transplante hepático, o professor Huygens, avalia que a nova organização dos transplantes foi um avanço no que diz respeito ao aumento da expectativa de vida de quem aguarda por um fígado. Segundo os médicos, os pacientes que chegavam em estado grave tinham maior chance de morrer do que hoje, pois esperavam muito tempo na fila, como conta Joeldes Alves. Rapaz, você precisa do transplante. A pessoa foi indicada a transplante, ele tem que fazer urgente, porque é a vida. Fora do transplante não tem condições não. Eu era para ser o primeiro, não quis. Aí eu digo, doutor, eu quero que faça uns 3 na minha frente aí. Aí ele disse, não rapaz, a gente já fez um e tudo bem, é você. Eu estava até aqui passeando na casa dos meus pais em Iguatu, recebi a notícia e fui entubado, fui depilado todinho. Aí o fígado não deu certo, mas na outra semana já deu. Ele sai primeiro em pouco. Esse primeiro não se deu bem também não. Mas foi o segundo, já, bom, tô com 10 anos, mais de 10 anos já, e cada dia melhor. Eu fico mais feliz que eu já vi gente com mais de 20 anos também. Familiares e pacientes têm total clareza no processo, pois podem acompanhar o andamento da fila através da Central de Transplantes do Estado do Ceará, vinculada ao Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde. Mas ainda assim, a fila da agonia preocupa os pacientes, pois eles têm que lidar com o monitoramento de uma fila que a cada dia pode mudar. Além disso, o número de doadores ainda não é suficiente. Por isso, o trabalho de entidades se faz importante, como conta Wilter Ibiapina. Certo? Então, nessa realidade grande da associação, vive essas medicações e responsabilidade. Todo mundo diz que eu sou doido,
eu, como hoje aqui presidente da associação, de estar enviando essa medicação, porque se não mandar no dia, são essas receitas aqui, ó. Então, para na data, pegar a medicação na farmácia do hospital, vem, separa e envia para cada paciente pelo SEDEX, e esse trabalho é funcional. Até agora, 9 anos de existência da associação, não temos falhado. E eu vendo aquelas dificuldades todas, e eu com essa sobrevida que eu já tenho. Nós tentamos, em 2003, ainda eu com 4 meses, com mais 18 pacientes já transplantados, depois, nós criamos essa entidade representativa, que é a Associação Cearense dos Pacientes Hepáticos Transplantados, onde nós fazemos trabalho de conscientização à sociedade, onde as pessoas vêm dizer o sim para a doação de órgãos. Ano passado, a resistência familiar para a doação de órgãos foi de mais de 30%. O desconhecimento e a revolta com o atendimento público de saúde estão entre os motivos mais recorrentes dessa rejeição. E a Associação Cearense dos Pacientes Hepáticos Transplantados trabalha para aumentar a porcentagem de doadores. A associação vai conscientizar e mobilizar a sociedade, onde as pessoas vêm se conscientizar para dizer o sim para a doação de órgãos depois da morte. Como? Nas periferias, nas universidades, nós fazemos um trabalho muito interessante, que é com as campanhas na Praça do Ferreira, juntamente com o grupo ABC Vida, que é os portadores de hepatite C, com a Grimeire, que é a presidente, onde 38% dos transplantados hepáticos do fígado é evoluído pela cirrose hepática do vírus da hepatite C. Então, nós temos essa parceria com ela, como também com a Associação Cearense dos Pacientes do Ceará, renais, também com o nosso amigo presidente Sebastião Sobreira, sempre junto com ele, e com a TCC, que é a Associação dos Transplantados Cardíacos do Ceará, que é o nosso presidente Tônio Cícero, e a Central de Transplante, que a central é da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, onde vem fazendo um trabalho brilhante em capacitação de órgãos e tecido, e que hoje é referência no Estado do Ceará, tanto rim, coração, medula óssea, fígado, pulmão, agora recentemente no hospital de Messejana, e o fígado, que está sendo o primeiro do Norte-Nordeste, que é o Hospital Universitário Walter Cantídio, juntamente agora com o Hospital Geral de Fortaleza, também fazendo transplante hepático. Juntando os dois, foi o primeiro em transplante no Brasil. No momento, não enfrentamos grandes obstáculos para a doação de órgãos no Brasil, visto que todo o processo está regulamentado. A dica mais simples para quem deseja ser doador de órgãos após a morte é informar, ainda em vida, a decisão aos familiares. No Brasil, a doação de órgãos só é realizada após a autorização da família do doador e com prévio conhecimento por parte dos familiares dos doadores. Todo o processo de doação fica mais fácil e menos demorado. Quanto mais a população se conscientizar da importância de se tornar um doador de órgãos, menor será a angustiante e talvez fatal fila de espera por órgãos. O Rádio Impresso vai ficando por aqui. Não deixe de acompanhar nossa próxima edição. Esse trabalho foi realizado durante a disciplina Rádio Jornalismo 2 do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará, sob a orientação do professor Edgar Patrício. Locução, Raquel Gomes e Raíza Lima. Edição de texto, Amanda Araújo, Beatriz Cavalcante, Bruna Veras, Raquel Gomes e Renan Campelo. Edição de som, Beatriz Cavalcante, Renan Campelo, Tamara Lopes, Raquel Gomes e Raíza Lima.